Bom dia, irmãos. Peço que abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 16. Atos 17, a partir do versículo 16. Se você fosse cego por um dia, imagina se você fosse cego durante 24 horas. Colocaram um elefante na frente de 3 cegos e disseram: olha, há um animal na frente de vocês, toquem nele e depois me digam o que é. Então colocaram um elefante na frente de 3 cegos e disseram: toquem nesse animal e me digam o que é. E nenhum daqueles 3 homens tiveram um contato ou viram um elefante. Eles não faziam a menor ideia do que era. O primeiro se aproximou e disse: nossa, que animal esquisito! Ele se parece com um muro. O segundo homem também foi à frente e, tateando o elefante, disse: muro? Nossa, para mim parece uma lança. E o terceiro disse: olha, pois para mim parece uma cobra. Novamente se aproximando, o primeiro exclamou, com um pouco de medo: olha, não se parece com um muro, mas se parece com pequenas árvores. Todos começaram a rir. O outro disse: olha, é uma corda. Finalmente, o último tentou mais uma vez e disse: parece um grande abanador. Riram ainda mais. Tantas opiniões diferentes sobre o elefante, que grande confusão. Mas não é, pois na verdade o elefante, ele realmente se parece com um muro, mas na verdade ele tem esses flancos como um muro, 2 grandes dentes como uma lança, uma tromba que se parece com uma cobra, pernas que se parecem pequenas árvores, um rabo que se parece com uma corda e grandes orelhas que se parecem com abanadores. Juntando tudo isso, temos uma descrição de um elefante. Cada cego viu sobre a sua ótica, pois aquele elefante era muito grande. Assim é a nossa percepção sobre Deus. Cada vez que nós nos aproximamos de Deus, vimos sobre a nossa ótica. Nós nunca teremos a perfeita compreensão de como realmente é Deus, pois Ele é muito maior do que a nossa própria mente pode enxergar. Nesse texto de Atos 17, nós vamos tentar entender um pouco mais sobre essa compreensão de Deus, um pouco da infinita magnitude de Deus. Paulo acabou com a minha infância. Eu era um super fã de um desenho animado chamado Os Cavaleiros do Zodíaco, da extinta TV Manchete. Eu sou velho também. Cavaleiros do Zodíaco trazia a história onde alguns cavaleiros tinham que subir a escadaria do templo de Zeus para proteger a deusa Atena, e tiveram muitos combates sobre Deus Zeus, Poseidon, já não me lembro mais. Mas Paulo chega nesse texto aqui e ele acaba com a minha infância. Ele fala: olha, não existe esses deuses aí a qual esse desenho traz para você. Atenas era o centro cultural da filosofia na época.
Ali, antes de Cristo mesmo, trouxeram grandes filósofos como Aristóteles, Platão, Sócrates, 400 anos antes de Cristo. Então Atenas era um centro muito cultural em relação a Deus. Não é nenhum Deus grego. Muito da glória de Atenas pertencia já ao passado. Muitos desses grandes pensadores, filósofos, tentavam descobrir de onde surgia a humanidade, de onde vinha, da água, da matéria, de onde vinha o princípio das coisas. Existiam muitos templos brancos e dourados, como o templo de Zeus, o maior da época. Existia uma grande estátua de Atena na praça, onde era a deusa da fertilidade, a padroeira da cidade de Atenas. Para todos os lados que você via, existiam vários altares para deuses e deuses e deuses. Muitos festivais, procissões, idolatrias, sacrifícios, celebrações. Esse era o ambiente onde Paulo se encontrou lá em Atenas. Diante desse cenário de idolatria, o que Paulo poderia fazer? O que você faria diante desse cenário de idolatria? De muitos deuses. Paulo, no versículo 17, ele fazia o seguinte: ele discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Ele falava da palavra. Ele discutia sobre a palavra, o Evangelho, no meio daquela turbulenta idolatria. O que mais ele poderia fazer? Pregar o Evangelho. O lado bom dos atenienses é que eles tinham o desejo do conhecimento. Eles queriam conhecer a verdade, eles tinham essa curiosidade, eles eram inclinados no desejo de conhecer a verdade. Quais as novidades do momento? Qual é as notícias do agora? O que vem? Qual é a nova filosofia? Qual é a nova ideia? E Paulo vai encontrar nesse meio todo duas escolas de filosofia. No versículo 18 diz: alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Paulo encontra os epicureus, que era uma escola onde eles acreditavam que deuses criaram o universo, fizeram tudo, mas agora já não abandonaram a humanidade, desistiram, foram embora. E os estoicos eram da filosofia onde existia uma força impessoal, não uma força pessoal que queria um relacionamento com a humanidade. E eles destinavam a sua vida ao destino. Olha, o que me aconteceu hoje era porque era realmente para acontecer isso. Então, na filosofia dos estoicos era isso. E eles começaram a discutir com Paulo. O que diz esse tagarela? Tagarela, às vezes, embora para nós é aquela pessoa que fala muito, né? Mas tagarela quer dizer apanhador de sementes. É aquele que junta várias filosofias, várias ideias, acumula para si e forma uma nova filosofia, uma filosofia híbrida. Isso é um tagarela, aquele que junta novas filosofias, junta tudo e apresenta algo novo. Pois eles acreditavam que Paulo estava falando de dois deuses, o tal de Jesus Cristo e o tal da ressurreição. A verdade é que ele está falando de deuses estrangeiros, o tal de Jesus e o tal da ressurreição. Vamos ouvir mais o que tem esse homem a dizer. Então,
eles levam Paulo para o Areópago, que é onde era o templo do deus Ares, né? Onde existia um senado, resolviam todas as questões. Paulo vai falar para os filósofos, todos esses homens que estavam querendo ouvir, e Paulo vai fazer o seguinte: o que falar agora nesse momento? Agora que eu despertei a curiosidade das pessoas, o que eu devo falar? O que eu devo dizer? O que você diria? A partir do momento que você despertou o interesse no coração de uma pessoa. Talvez estudasse as 3 lições do PB, ou talvez você incluiria algo que você tivesse em comum com a pessoa. Paulo faz exatamente isso. Ele viu a oportunidade e ele vai dizer no versículo 22: levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Vocês adoram vários deuses. Pois eu andei pela cidade e, andando nessas minhas andanças, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Ou seja, Paulo viu a oportunidade quando ele começa a circular por Atenas e vê um altar erigido dizendo: ao Deus desconhecido. Existia a Zeus, a Atena, a Ares, a Plutão, a não sei quem mais, mas tinha um diferente: ao Deus desconhecido. Muito embora a crença diz que esse altar foi erigido porque houve uma praga na antiguidade, onde morreram muitas pessoas. E um certo sábio disse: olha, talvez exista algum Deus que esteja descontente com vocês. Então, façam um altar a esse Deus desconhecido, a qual vocês não conhecem. Talvez ele possa acabar com essa praga. Então eles fizeram todos os altares e fizeram ao Deus desconhecido, porque talvez esse Deus possa trazer bênçãos. Com medo da infertilidade da terra, das pragas, eles erigiram um altar a um Deus que eles nem conheciam. E Paulo ouviu essa oportunidade e fala: sabe esse Deus desconhecido a qual vocês também dão sacrifícios, a qual vocês não conhecem? Então, eu os anuncio. Versículo 24: esse Deus desconhecido é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, fôlego e as demais coisas. De um só, Ele fez todos os povos, para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendências dele. Ou seja, Paulo apresenta o Deus desconhecido. Olha, esse é o Deus soberano. Ele fez os céus e a terra. Não foi vocês que o fizeram. Vocês não fizeram uma casa para Deus. Vocês não erigiram um templo para Deus. Foi Deus que fez um habitat, um lar,
para cada um de vocês. Ele estipulou o tempo onde cada pessoa existiria naquele determinado lugar. Somos provas vivas disso. Diferentemente desses ídolos sem vida e inúteis, Deus não precisa que vocês, atenienses, o sirvam, porque Ele não precisa da ajuda de vocês. Vocês que precisam da ajuda de Deus. Sabe por que Deus fez os homens? Sabe por que Deus fez tudo isso? Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Deus fez o homem para que este pudesse buscá-lo. E talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Muito embora Deus não esteja longe de cada um de nós, é muito fácil encontrar Deus nos dias de hoje. Ele não está longe de cada um de nós. Sendo nós geração eleita, versículo de 29 diz que somos descendência de Deus. Não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos e em todo lugar se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem Jesus Cristo, que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, não devemos pensar que a divindade ela é feita de ouro, prata ou pedra, ou esculturas, ou imagens. Pode, porventura, o Criador criar a criatura criar o Criador? Pode, porventura, a criatura criar o Criador? De fato, nós precisamos de Deus. E Ele está tão próximo. Além de ser o Criador, Ele é o grande juiz. Ele diz que, muito em breve, na sua data exata, na qual Ele já estabeleceu, Ele virá julgar a humanidade. Porque, por meio disso, Ele já entregou Jesus Cristo. Dando essa promessa e essa prova, Ele ressuscitou a Cristo. E essa é a prova. Não são dois deuses, é somente uma divindade. Sabe qual é o resultado? Sabe qual é o resultado? Muitos, depois de ouvirem isso, no versículo 32, sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso Paulo retirou-se do meio deles, e alguns homens juntaram-se a ele e creram. Alguns zombaram, outros: olha, nós queremos ouvir outra vez. E outros creram nele. Onde entramos nisso? Não adoramos outros deuses, não temos outros ídolos e imagens, mas temos um único Deus. Mas a prova aqui em Atenas é que Paulo não perdia a oportunidade de falar sobre o Evangelho. Em nenhum momento.
Ele viu a situação e falou: olha, diante dessa situação, eu tenho essa oportunidade de falar sobre isso. Quantas e quantas pessoas passam no nosso dia a dia e nós temos inúmeras oportunidades de falar sobre o Evangelho. E nós pedimos a Deus: olha, Deus, me dê a oportunidade para falar do Evangelho para essa pessoa. Eu escuto muitas orações assim, eu faço orações assim. E muito embora nós vemos as particularidades das pessoas, sabemos o como elas são, o que elas fazem, e podemos usufruir dessa oportunidade, assim como Paulo fez, para levar o Evangelho. Coisas em comum do nosso dia a dia. O resultado é que muitas pessoas vão zombar de nós. Zombaram de Paulo, zombaram de Cristo. Muitas pessoas vão zombar. Muitas pessoas vão dizer: olha, eu quero ouvir mais sobre isso. E muitos outros vão crer. A oportunidade aparece todos os dias, a todo momento. Paulo utilizou do Deus desconhecido para apresentar o grande Deus, a qual os atenienses não conheciam. O Deus desconhecido tornou-se conhecido. E não para por aí. A ideia aqui no texto não é sobre só pregar o Evangelho. Deus, Ele está tão perto de nós, que Ele é tão desconhecido, que a cada momento que nós nos aproximamos, nós podemos tornar essa parte conhecida. E no amanhã nós podemos saber que Deus ainda é desconhecido a nós. E podemos nos achegar e conhecer um pouco mais sobre Ele. Que todos os dias o Deus desconhecido, Ele possa continuar desconhecido, para que todos os dias você possa conhecê-lo, e no outro dia ele seja um desconhecido, para que você volte a conhecer. Não temos o pleno conhecimento de Deus. Talvez a largura, a altura, o comprimento e a profundidade não sejam suficientes, mas todos os dias nós podemos tornar o Deus desconhecido conhecido, porque Deus está tão próximo de nós. Que Deus seja louvado. Amém.